Olá a todos, meu nome é Nilson Araújo, daremos sequência ao nosso curso de Windows 7. Nós iremos trabalhar um pouco com gerenciamento de arquivos e pasta no Windows Explorer. Já vimos visualização de arquivos, que foi justamente eu abrindo aqui o Windows Explorer, em que nós disse que eu poderia mexer aqui do alto até lá em cima, as opções aqui, ó, nós poderíamos organizar por tamanho do ícone, por lista, detalhes, lado a lado, conteúdo, etc. Então, nós mudamos a visualização do nosso arquivo. Ok? Criação e abertura de pasta. É o próximo item que vamos ver. Ok? Criação e abertura de pasta. Para a gente criar uma pasta no computador, a maneira mais fácil seria, dentro do local que nós queremos criar, maneira rápida, seria simplesmente a gente clicar com o botão direito do mouse, ó, botão direito do mouse, tem a opção Novo, Pasta. Eu poderia fazer tanto aqui dentro, como tá até na área de trabalho, embora o ideal é que nós façamos dentro de meus documentos, que a gente cria. Quando eu faço isso, já aparece a opção Nova Pasta. Eu posso escrever o nome do arquivo, primeira pasta. Primeira pasta é o nome da minha pasta. Ok? Eu dei Enter, salvou como primeira pasta. Se eu me arrependi, quero renomear essa pasta, botão direito do mouse, a opção Renomear. Ok? Eu posso então mudar o nome para segunda pasta, por exemplo. Enter, eu renomeei o nome da minha pasta. Questão de movimentação de arquivo ou pasta no computador. Eu vou minimizar, vou restaurar essa janela aqui, ó. Cliquei no botãozinho do meio, justamente para eu colocar uma janela aqui do lado, ó, janela do lado. Lembrando que eu consigo dimensionar aqui o tamanho, ó, da minha janela, só para questão de visualização. Ok? Consigo ajustar. E vou abrir outra janela. Deixa eu minimizar essa outra janela aqui. Enfim, eu vou lançar outra janela aqui do lado dessa aqui. Essa aqui é uma janela que eu abri, né, e criei a pasta que eu chamei de segunda pasta. Está aqui, ó, segunda pasta. E vou abrir uma outra janela aqui do lado. Fazer o seguinte, eu vou clicar em computador, por exemplo, ó. Menu iniciar, computador. Computador e Windows Explorer são janelas bem próximas mesmo. Na verdade, basicamente abre o mesmo tipo de janela. Ok? Eu só quero duas janelas. Por que eu quero duas janelas? Olha só. Essa janela aqui do lado direito está na partição E. A outra janela, por exemplo, se eu botar a partição E, ok? Se eu arrastar alguma coisa que está no E para o E, se eu arrastar, eu faço uma remoção. Está vendo essa segunda pasta? Se eu arrastar daqui para o outro lado, ó, segurei e soltei, eu removi essa pasta que estava escrito como de segunda pasta, eu removi aqui do E e botei em outro local do E. Estava em E, meus documentos exagem. Eu, quando arrastei para o outro lado, ficou só em E. Ok? Então, quando é na mesma partição de E para E, eu faço uma remoção. Se eu arrastei, eu removi. Agora, olha só. Digamos que uma fique E, por exemplo, essa aqui está no E, e a outra fique no D. Por exemplo, eu vou clicar aqui ó, no volume D. Agora, ó, eu tenho uma partição no E e a outra partição é D. Se eu arrastar, por exemplo, a segunda pasta, eu arrastar para o D, ó, arrastei para cá, eu não fiz uma remoção, eu fiz uma cópia. Ó. Tem segunda pasta aqui no E e tem uma segunda pasta no D. Logo, se a gente for arrastar uma coisa de um lugar para outro, se for na mesma partição, E para E, D para D, eu removo de local. Agora, se eu removo do D para E, do E para C, D para E, enfim, eu faço uma cópia. Da mesma forma, se eu fizer isso no pendrive, se eu arrastar uma pasta que está aqui
no diretório E e arrasto para o pendrive, eu estou fazendo uma cópia. Porque o pendrive vai pegar, a partição vai chamar F, G, H, enfim. Mas são partições diferentes, ok? Outra forma de você fazer remoção é você, por exemplo, clicar com o botão direito do mouse. Por exemplo, aqui tem uma música aqui no E. Se eu quiser remover, botão direito do mouse no arquivo ou pasta, né? E clico em recortar. No que eu recorto, eu vou do outro lado, ó, agora eu clico na outra partição, botão direito do mouse, colar. Então o que eu fiz? Eu recortei e colei em outro local. Eu poderia ter feito cópia ao invés de recortar. Por exemplo, essa música aqui, ó, 06 faixa, eu vou botão direito do mouse, ao invés de recortar, eu vou copiar. E vou no outro lado aqui, botão direito do mouse, colar. No caso, eu fiz uma cópia. Recortar é quando eu quero mover. E copiar quando eu quero fazer uma cópia. Eu usei botão direito do mouse, mas eu poderia simplesmente usar a combinação de tecla Ctrl X para recortar, Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Por exemplo, eu tenho algo chamado aqui como música completa, é um vídeo. Se eu quiser copiar música completa, eu aperto a tecla Ctrl e clico C, Ctrl C. Vou do outro lado, dou um Ctrl V, V de vaca, Ctrl V, V de vaca, colei. Então eu fiz uma cópia, Ctrl C, Ctrl V. Se eu quisesse recortar, porque é mover de um local para outro, por exemplo, a palavra meu filme.wlmp. Eu uso Ctrl X, vou do outro lado, Ctrl V. Reparem bem, Ctrl X, eu recortei e colei do outro lado, Ctrl V. Movi esse arquivo de um lugar para outro. Então, isso serve tanto para arquivos quanto pasta, essa ideia de recortar e colar, ou copiar e colar. Ok, pessoal? Detalhe, se a gente clicar com o botão direito do mouse, existem alguns detalhes sobre que a gente pode verificar. Por exemplo, essa música aqui, ó, eu clicar com o botão direito do mouse, botão direito, propriedades, eu consigo ver algumas informações desse arquivo. Por exemplo, é um arquivo WMA, ele está localizado no local diretório E, que está o local, a data que foi criado, a data que foi modificado, a data de uma vez que foi acessado. Eu posso ocultar esse arquivo marcando oculto. Depois eu falo um pouco mais de vocês a respeito de ocultação e outros detalhes aqui que a gente pode falar sobre esse arquivo. Vou dar em cancelar. Outra coisa, quando você clica no arquivo, por exemplo, eu clicar aqui nesse faixa WMA, então, do meu computador, o meu programa padrão do meu computador, que eu não me lembro exatamente qual é, esse aqui é um arquivo de música. No caso, está com o Windows Media Player, ó, abriu com o Windows Media Player. Mas digamos que eu não quisesse abrir essa música com o Windows Media Player. Eu tenho outros programas para tocar música nesse computador. Digamos que eu queira trocar essa música. Eu vou fechar o programa de abertura. Eu vou fechar aqui a música. Deu uma travada. Deixa eu fechar o programa aqui. Fechei. Se eu quisesse abrir com outro programa, eu clicaria com o botão direito do mouse e ao invés de escolher a opção abrir com, no que eu escolhi abrir com, eu tenho outros programas que eu posso abrir essa música, como o Media Center, o Movie Maker, enfim, aparece uma lista de programas opcionais para eu abrir esse arquivo. Inclusive, se eu quisesse mudar o programa padrão, eu botaria escolher programa padrão aqui. E abrir uma janela em que eu posso escolher o programa padrão. Ao invés de ser o Windows Media Player, eu estarei botando como padrão outro programa. Eu, por exemplo, poderia botar o Movie Maker, deixar marcado aqui, ó, sempre usar o programa selecionado para abrir este arquivo e clicar em OK. Como eu quero manter o Windows Media Player, eu deixo ele mesmo, dou OK. Eu posso clicar a abertura de qualquer arquivo de computador. Bem, eu tenho encerrado a minha